Vamos falar agora sobre os ciclos da violência. Como se dá esses ciclos de violência? Nós temos alguns exemplos para mostrar, para poder entender como é que funciona. Até para quem está dentro desse ciclo, se perceber nesse ciclo. Muitas vezes as mulheres não querem entender, não acham que estão e sempre ficam dando aquela chance e não entendem que estão sim já entrando, já estão dentro, já estão participando desse ciclo de violência. Já são as vítimas desse ciclo de violência. É muito natural que as mulheres, ao longo da vida, façam isso, né? Então, a gente tem no ciclo de violência alguns pensadores, alguns autores falam em 3, outros falam em 4 ciclos. Então, eu vou falar os dois para que a gente possa entender onde se encaixar. Então, existe o primeiro ciclo, que é a tensão. O momento de tensão. Como é esse momento de tensão? A tensão é a violência emocional. São os xingamentos, as cobranças, as críticas, que fragiliza a mulher, que cria tensão e mina a sua autoestima. A mulher fica ouvindo que ela é isso, que ela é aquilo, e ela vai entendendo que ela é tudo aquilo, que ela é a culpada daquilo, que o erro está nela, que a culpa é dela. Daí vem o quê? A violência física. A violência física que depois de fragilizada emocionalmente, vem as agressões físicas, os tapas, os socos, as queimaduras, apertões, beliscões, empurrões e etc, né? Em seguida, depois dessas duas fases, começa o quê? Vem o arrependimento. Então, ele vem, é a parte da lua de mel e do perdão. O agressor chega, pede desculpas, com diversas justificativas e promessas de que nunca mais aquilo vai acontecer. Esse é um primeiro modelo que a gente fala sobre os ciclos de violência. E tem um modelo que ele trabalha com 4 etapas, que é a atenção, que é o comportamento do agressor que se torna cada vez mais instável. A duração desse período pode variar muito, né? De anos a minutos. Então, essa tensão ela pode passar muito tempo. Tem mulheres que vivem nessa tensão, Só que passam por isso conjuntimentos. Começam essa tensão, depois vem a explosão, depois vem a reconciliação, depois vem a lua de mel e depois volta para a tensão. Então, a mulher ela vive constantemente tensa, porque ela já passou tanto isso naquela relação, dependendo do tipo de relação, que isso pode durar pouco ou muito. Então, por quê? Porque o momento do lua de mel é muito curto. Então, essa tensão dura anos, é exatamente por ser exatamente repetida, sempre se volta, esse ciclo sempre se vai se repetindo. E o momento de tensão é contínuo. E o momento do lua de mel, geralmente, ele é pouquinho, ele dura muito pouco. Então, nessa tensão, como varia bastante, né? Dura minutos ou anos. E a explosão. Como é essa fase de explosão? Porque para muitas mulheres não existe a violência física, gente. Para muitas mulheres existe a psicológica, que é muito forte, que é forte demais, às vezes maior do que um tapa, do que, né? É claro que nada justifica uma tapa, uma agressão física, mas a agressão psicológica a gente não pode desmerecer ela é muito forte, ela agride muito, ela acaba com qualquer mulher, ela acaba com qualquer personalidade, a mulher se coloca para baixo, desvaloriza e passa por uma situação muito difícil dentro dessa explosão, que é a fase aguda do ciclo, né, no qual a tensão é acumulada na etapa anterior, se materializa nas diversas formas de violência dessa aqui. Ela vem da tensão e se materializa na explosão de diversas formas, nas diversas formas de violência, sendo física ou psicológica. Aí vem a reconciliação, né? O agressor pede desculpas, demonstra arrependimento, se justifica, e logo depois que ele pede desculpa, ele faz com que a mulher passe por um momento de lua de mel. Eu gosto muito dessas 4 etapas, quando ele fala tensão, explosão, reconciliação e lua de mel, porque ela é bem assim, sendo bem dividida, é assim que se faz, sabe? É desse jeito que acontece, o movimento segue esse ciclo. A tensão, onde vem aquele comportamento agressor e vai se tornando cada vez mais instável, o homem chega mal-humorado e tudo, e depois começa a explodir, aí depois ele explode, que ele coloca para fora e vem essa violência dessas diversas formas, ele pede desculpas, passa pelo momento de lua de mel, né, aquela calmaria, e que a vítima percebe uma mudança de atitude e acredita que a situação pode estar, o quê? Superada.
Só que ela desiste da separação e logo em seguida começa tudo de novo. Esses ciclos se repetem na vida dessas mulheres violentadas muitas e muitas vezes. Aqui a gente tentou registrar exatamente essa forma assim, desses ciclos, que é a tensão, né? Que o agressor que se comporta como ameaçador, com agressões verbais, a mulher se sente responsável pelas explosões do agressor, procura justificar o comportamento dele, sempre justifica, né? Como aquela questão de ele está cansado, ele está desempregado, ele bebeu, e sempre tenta justificar essa situação dele. É muito normal que isso aconteça, e quase 100% das mulheres, né? E na segunda fase, que é exatamente a agressão, que ela aqui está sendo física, mas ela pode ser física ou psicológica, e a mulher se sente fragilizada, se sente em choque, acredita que não tem o controle da situação. E a fase da lua de mel, onde ele se arrepende e ela acredita que a mudança daquele comportamento do agressor não se repetirá. E aí volta que ela desiste de novo da separação e logo depois volta-se para todo o ciclo. Aqui é uma coisa muito importante, que é essa questão da violência se reproduzir de geração em geração. Por isso que está tendo aquela mudança agora da Lei Maria da Penha, onde o agressor ele deve participar desses encontros reflexivos exatamente para ele se perceber naquele lugar, ele perceber naquela situação, ele ser tratado e ele evitar essa reincidência. Porque o que é um agressor? Uma criança que presencia toda essa situação de violência, ela vai sim reproduzir mais tarde, vai ser um futuro agressor por muitas vezes. Isso acontece, né? Então, essa questão de eu vejo, eu sou o que eu vi, eu sou o que eu aprendi, eu sou o que eu vivi, acontece muito nessa reprodução de geração em geração. Por isso que nós temos que cuidar do agressor, para que não volte a reincidir e para que evite e para que não exista mais essa violência. Quando a gente cuida da violentada e não cuida do agressor, a gente não vai conseguir um bom resultado. A gente só vai conseguir uma reincidência se a gente deixar com que esse agressor entenda a posição dele naquela situação, o que ele fez, o que ele gerou para a mulher, o que ele gerou para a família e o que ele gerou para a sociedade, né? Existem diversas formas de violência, que quais são elas? A violência física, que são os tapas, os socos, os chutes, o apertar o pescoço, agressões com armas e outros objetos, queimaduras, torturas, feminicídio, tudo isso faz parte da agressão física. Violência moral são os xingamentos, as injúrias, as difamações, chamada de louca, vadia, prostituta, acusada de traição. Essa violência moral, geralmente, ela nunca está só, né? E a gente sempre tem que entender que pode não vir a física, mas a violência moral, ela sempre está presente. A violência moral, ela sempre existe, diferente da física. A física, ela sempre está junto da moral, mas a moral, ela pode estar só, no sentido de, todo mundo que bate xinga, sim, todos que batem xingam, mas nem todos que xingam batem, né? Então, essa é a violência moral, essa questão do xingamento, das injúrias, calúnias, chamar de diversos nomes, acusar de traição e deixar a mulher assim péssima e ela se sentir naquele momento culpada, porque esse é o papel do homem, fazer com que a mulher se sinta culpada daquela situação, daquela relação, daquele mal-estar. Eu estou lhe agredindo porque você é culpada. Como muitas vezes eles batem, né, e fazem isso, eu estou batendo você porque você merece. E a mulher acredita que está apanhando porque merece, né? Existe a violência patrimonial. A violência patrimonial é o quê? Quebra do celular, de objetos pessoais, rasgar fotos, quebrar móveis, rasgar roupas, estragar objetos de trabalho da mulher, tudo para aquela agressão, né? A mulher se sentir cada vez pior, ser agredida, principalmente hoje em dia o seu celular, né? Ser quebrado. A violência virtual, que é divulgar, compartilhar fotos e vídeos íntimos pela internet, que são exatamente os cybercrimes, que são muito utilizados hoje em dia.
que é compartilhar os vídeos, fotos, redes sociais, sem autorização da mulher, com propósito de humilhar, de chantagear, utilizar redes sociais e celulares para propagar comentários depreciativos em relação à mulher. Então, quando se usa essas redes sociais, né, para pagar esses comentários depreciativos em relação à mulher, isso é uma forma que toma um universo muito grande. Porque hoje a internet, ela está aqui, está no mundo. Você comenta alguma coisa aqui, nesse momento ela atinge uma quantidade de pessoas absurda. Então é muito grave. Hoje os cybercrimes eles são muito utilizados para essas violências, para todo tipo de violência, para os bullies, para os cyberbullies, para a violência doméstica, quando o homem quer expor a mulher, quando o homem quer expor a relação, quando o homem quer expor fotos, quando o homem quer expor diversas situações, é muito utilizado e abrange o mundo, né? Uma realidade assim que não tem volta. Por isso que os crimes, os cybercrimes, eles são piores, porque tem essa abrangência mundial e se deve ter muito cuidado. Vamos falar um pouquinho agora da violência psicológica, né, gente? Que essa violência psicológica é aquela violência que realmente ela é aquela que persegue mais a mulher, aquela que existe mais dentro dos lares. Porque às vezes, como eu falei, pode não existir a física, mas a psicológica ela existe. Então, humilhações, ridicularizações, ameaças, vigilância constante, né? Vigia, não deixa sair, não deixa falar às vezes nem com a própria família, perseguição, chantagens, controle da vida social, sem deixar a mulher ter amigos, sem deixar a mulher sair. Essa é uma violência que a gente vê muito por aí. Muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres acham que é cuidado, que é ciúme. No início até gostam. Estou sendo cuidado, meu marido está sendo cuidadoso. E na verdade não é nada disso, né? E a sexual, que é o sexo forçado com outras pessoas, sexo em troca de dinheiro ou bens, obrigar a ver pornografia, impedir o uso do método contraceptivo é sim uma violência sexual, não usar camisinha, pílula, etc. Forçar a mulher a ficar grávida, forçar a mulher a fazer um aborto, essas são algumas das violências sexuais que a gente tem que entender, que às vezes está passando por isso e a pessoa não entende. Será que isso é uma agressão? Será que eu estou sendo violentada? Todas essas formas são formas de violência. E muitas mulheres, depois de ler e entender o que é que percebe, meu Deus, eu passei por isso, eu sofri essa violência, eu não sabia, eu não entendia, eu não imaginava. Né? Muitas mulheres, às vezes, bem estudadas, mulheres vividas, se colocam em várias situações sem perceber, muitas vezes. Gente, olha, existe um número, que é o 180, que esse é o número que a gente deve sempre recorrer quando estivermos em situação de violência à mulher, certo? A gente sabe que durante essa época da pandemia do Covid, tudo aumentou. Tudo, as mulheres ficaram mais presas em casa, as violências contra a mulher aumentou, não só contra a mulher, contra as crianças, contra os adolescentes, contra os idosos. Todo tipo de violência aumentou durante a pandemia, porque se começou a conviver com esses agressores. A gente sabe que na intrafamiliar, os principais agressores são aqueles que convivem com a gente. Então, você imagina esses agressores, né, que estão ali diariamente com a gente. Essas situações de conflitos que aconteceram, que os conflitos viraram violência depois de tanto tempo juntos, de tanto tempo de convivência. Realmente esse momento de ficar em casa, de se enclausurar, de ficar em quarentena, ele faz com que várias pessoas fiquem mais perturbadas do que já são. Pessoas que não procuraram ajuda, pessoas que não entendem que precisam de ajuda. Então, fizeram e cometeram muito mais violências. Por isso que a gente precisa realmente ficar de olho, né, na sua própria casa, no amigo que pode precisar de ajuda, de um conhecido, de um vizinho que pode precisar de ajuda. A gente não entende mais que, por exemplo, durante a pandemia, o marido que impede a mulher simplesmente de ficar lavando as mãos ou usar álcool em gel. Tem marido que faz isso. Isso é violência contra a mulher. É a desinformação, né? Disseminar informações erradas sobre o Covid
e o isolamento em forma de controle. Então, ele não passa as informações certas. Tem aquelas mulheres que são muito submissas. Tem mulheres que, não, meu marido está dizendo que não precisa disso, que não é assim. E por quê? Porque ele está dizendo, né? Ele faz a verdade dele. Não permitir a comunicação com familiares e por redes sociais, certo? Então, até isso. Tem homens que fazem, que impedem, que não deixam a mulher usar a rede social, que não deixam a mulher se comunicar com a família. E isso é violência, né? As pessoas, não é não, porque ele quer mais atenção, porque ele quer ficar comigo. Não, gente. Isso é uma forma de violência. O marido não deixa você usar a rede social, o marido não deixa você falar com sua família. Isso é violência. A gente precisa acordar para isso e fazer com que esses homens parem, né? Parem. A gente não está mais numa época de viver e de se deixar levar e se deixar induzir a isso, se deixar ser mandado. A gente precisa realmente ter uma reação nesse momento em relação a tudo isso.